Mas vamos falar sobre atualidades, tá? Vamos falar um pouquinho sobre... Eu tentarei ser sucinto, eu tentarei ser breve. Eu nunca consigo ser breve, mas eu vou tentar ser hoje. Hoje, só hoje, tá? Depois eu volto e sou daquele jeito que eu sou sempre. Vocês sabem como é que eu sou. Tá? Vamos falar hoje sobre atualidades. Atualidades, para que serve, para que a gente vai usar essa porcaria, né? Primeira coisa, cara, atualidades primeiro cai na prova. Né? Você vai ter algumas questões ali que vão ser relacionadas com os temas atuais, relacionando com os temas do passado e tudo mais, mas com relação com isso que está acontecendo por agora, né? Normalmente de um ano para trás ou 2 anos para trás, coisas que aconteceram durante esse período. A atualidade vai ser de extrema importância, principalmente para a prova de redação. Tá? Então foquem nisso. E a atualidades ela vai ter como foco principal criar interconexões entre áreas diferentes. Então, na hora de explicar sobre atualidades para vocês, eu vou tentar trazer o máximo de conhecimento possível para que você possa fazer essas associações e essas associações que vão gerar o desenvolvimento do conteúdo de atualidades para vocês. Né? Então a gente vai pegar temas correlacionados, a gente vai pegar assuntos que têm a ver com aquele conteúdo específico que a gente está explicando, não somente compartimentando e explicando somente aquilo que seria necessário para você entender, mas a gente sabe que para a gente poder entender um determinado acontecimento, a melhor forma é a gente fazer essas interconexões até para o seu cérebro funcionar melhor. Se a gente faz só compartimentado, vira aquela coisa meio maçante, meio decoreba e tudo mais, então o nosso cérebro não funciona assim, cara. A gente precisa de uma narrativinha, a gente precisa de uma lógica por trás, fazer essas interconexões, senão, cara, não fixa, a gente não consegue lembrar depois. E para a gente entender tudo isso, quando a gente vai falar sobre atualidades, não dá para dissociar, para não tentar entender o passado. Então esse passado é de extrema importância, por isso que o historiador aqui vai falar para vocês sobre isso. Tipo, quando a gente vai falar sobre as crises que acontecem no Oriente Médio, toda aquela confusão que acontece no Oriente Médio, como é que a gente fala sobre essas confusões sem falar do passado desse povo, da própria construção desse território, tanto socialmente, quanto economicamente, quanto politicamente? Como é que a gente vai explicar sobre aquilo, sobre o acontecimento específico, sem falar sobre o seu passado? Cara, é impossível, não tem como. Apesar de que a gente vive numa sociedade em que fica meio dispersa essa questão da necessidade de se entender o passado, porque, cara, é uma sociedade extremamente imediatista. Nós estamos cada vez mais imediatistas, então a gente dá cada vez menos crédito para a história, para o passado de alguma coisa, sempre visando o futuro, visando o presente, se esquecendo do que nos levou até essa nossa atual situação. Então isso gera um problema muito sério. Então, para a gente se entender, para a gente entender aquilo que está acontecendo à nossa volta, cara, não dá para você fugir do seu passado. Isso é impossível, beleza? Claro que as coisas acontecem de forma sempre novas, mas tem uma influência muito grande do seu passado, tá bom? Tá? Então, as atualidades, elas são importantes para a gente poder fazer uma boa prova de redação, né? Para o Enem, para vestibular, para concurso, para quem quiser fazer concurso depois, então, e para nossa própria vida, assim. Quando vocês forem tentar entender uma dinâmica de um determinado local, quando vocês forem tentar analisar uma determinada reportagem e tudo que possa influenciar a vida de vocês, a gente precisa ter a noção do nosso passado e dos acontecimentos que estão no nosso presente, beleza? É impossível você fugir desse tipo de coisa, então é uma necessidade de vivência pessoal mesmo, de aproveitar esse conteúdo para si. A gente começa a entender também algumas relações de causas e efeitos que permitem a gente entender melhor os acontecimentos que estão à nossa volta. Tipo, cara, por que, exemplo, né, a Coreia do Norte tem uma quantidade menor de casos de coronavírus? A gente pode vislumbrar algumas coisas. Primeiro que lá é fechado, né? Então quase não entra ninguém, não tem turismo para a Coreia do Norte. Consequentemente, menos pessoas entrando, uma menor disseminação do vírus, né? Pelo menos no primeiro momento. E outra coisa, eles são uma ditadura, né? E ditadura não gosta de falar coisas ruins sobre o seu país. Então a gente faz essa associação e consegue entender bem
né, esses eventos atuais utilizando como referência aquilo que aconteceu no passado, no caso da Coreia do Norte, aí que a gente estava explicando. Quais são as principais fontes que você vai procurar esse conhecimento de atualidades? Primeira coisa, vai procurar em sites, né, sites de notícia, tipo, cara, G1, Veja, Carta Capital, Caros Amigos. Lembrando que essa Carta Capital, Caros Amigos são de esquerda, assim, bem... Carta um pouquinho menos, mas a Caros Amigos ao extremo, e a gente vai ter outros, isto a gente vai ter alguns aplicativos de notícias em que do Google, da Microsoft e uma série de outras que a gente pode, que eles aglomeram essas notícias de uma série de empresas e, consequentemente, a gente consegue ter um acesso maior a isso. A gente vai ter o YouTube, tá? Com muito cuidado, porque qualquer um pode fazer vídeo no YouTube e falar aquilo que quiser, teoricamente, né? Tipo, eu tô fazendo aqui um vídeo para vocês, sou nada, mas eu tô explicando alguma coisa. Consequentemente, então é um tanto quanto complicado isso. Então, tem muita coisa, tem coisa legal, então a gente tem que aprender a filtrar um pouquinho esse conteúdo, tá? Tem um narigudo que é legal, o Castanhari, eu gosto dele. Ele faz umas coisas legais, tá? É meio de esquerda assim, mas é legal, tá bom? Podcasts, tem muito podcast legal, de sites de notícias, de agências de notícias importantes, então é legal você dar uma olhada nisso. Jornais televisivos, jornais impressos, cara, ninguém usa jornal impresso, né? Mas vamos falar, se alguém tiver aí um pai que tem um jornal impresso, e revistas, que alguém compra revista, eu não compro revista, mas revistas, tá? Que a gente precisa fazer? Sempre relacionar o conhecimento prévio, né, que é aquilo que você absorve antes para você poder entender aquele conteúdo. Então você precisa de uma bagagem. Então não dá para você chegar do nada e tentar interpretar um determinado conteúdo sem ter uma bagagem específica sobre aquilo. Então senão você vai virar só divagação, só bobagem, né? Você vai falar sobre coronavírus. Vamos pegar um tema atual. Você tem que entender o que é o coronavírus, onde ele surgiu, né? O que ele causa, qual que é a dinâmica que ele gera dentro da economia e tudo mais, para você poder começar a comentar. Se você não entende daquilo, como é que você vai comentar sobre alguma coisa? Então, ele parte de um determinado, você parte de um determinado ponto, que é aquela notícia específica, e você tenta vislumbrar quais são os conteúdos correlacionados para você poder entender aquilo. Então, isso que a atualidade é legal, sempre voltando para o passado para a gente poder entender isso sem compartimentar, sem limitar a sua interpretação. Outro cuidado que a gente tem que ter é com a análise que a gente faz, porque... Cara, humanas, a gente tem um problema que nós somos extremamente subjetivos na hora dessa análise. É difícil você fugir desse tipo de coisa, até pela dinâmica do conteúdo em si, né? O conteúdo de humanas, ele é subjetivo, a gente demanda uma análise. Então, para que a gente possa fazer uma análise subjetiva que seja mais palpável, mais vinculada à realidade, você vai precisar de mais conteúdo, de uma densidade maior. Aí você gera um problema que você tem que estar se estudando, você tem que ter uma bagagem legal para você poder entender um determinado acontecimentos, para você não cair naquele preconceito. Sempre vai ter um preconceitozinho, todos nós somos preconceituosos. A questão é a que nível e se a gente tem consciência disso. Então a gente tem que ter consciência dessas nossas limitações e que a gente vai fazer uma análise subjetiva, muitas vezes preconceituosa, né, sem querer ser preconceituoso, né, ninguém se diz preconceituoso, mas a gente acaba fazendo de forma preconceituosa, olhando com o seu olhar o outro, o que gera um problema muito sério. E é difícil a gente se colocar no lugar do outro para poder entender um determinado acontecimento. Cara, é complicado, mas a gente tem que tentar, a gente tem que buscar e tem que ir atrás. A ciência é isso. Né? A ciência não é estática, não é verdade absoluta. A verdade absoluta está na religião e tudo mais. A ciência, ela parte do pressuposto da dúvida. Então, se tem dúvida sobre alguma coisa, você está fazendo ciência. Agora, se você tem uma certeza absoluta sobre alguma coisa, cara, isso não é ciência, é questão de fé, beleza? É uma outra coisa. E a gente sempre tem que entender que quando a gente vai analisar um determinado conteúdo, a melhor forma é procurar múltiplas fontes sobre aquilo, tentar entender a maior parte das formas de pensar sobre aquele determinado acontecimento. Digamos, você está estudando sobre
um determinado evento, pega o viés de esquerda, pega o viés de direita, pega o viés de centro sobre aquilo para você poder construir algo mais próximo da realidade. Não fique restrita a sua análise a uma determinada forma de pensar. Tente aumentar o espectro para você poder entender o máximo possível. Beleza? Essa é uma introduçãozinha. Beijo!